Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laura e nós estamos aqui para mais uma aula de bioquímica. E hoje o tema da nossa aula vai ser proteínas. E eu vou explicar para vocês o que é uma proteína, qual a função da proteína e qual a estrutura de uma proteína. E você deve estar se perguntando agora, tá bom, professora, o que é uma proteína? Como funciona uma proteína? Isso tudo vai ser explicado aqui, ok? O que são proteínas? Proteínas são cadeias de aminoácidos. Pensou proteína, você pensa, cadeia de aminoácido. É uma cadeia de aminoácido. Isso que é formado, a proteína é formada por uma cadeia de aminoácido. E ela é muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa existência. Por quê, professora? Porque as proteínas são sínteses de várias coisas que acontecem em nosso corpo. Muitas coisas que você precisa ir para viver o seu dia a dia, para viver só apenas você precisa de proteínas, sabe? São muito importantes para várias coisas que acontecem no nosso corpo. E por onde que eu obtenho proteínas? Como eu encontro proteínas, professora? Eu ouvi um amigo meu que faz academia falando que ele tinha que ter uma alimentação rica em proteínas e eu não entendi o porquê. E eu fiquei perguntando como eu encontro essas proteínas. Então, gente, como você encontra as proteínas? Você pode se alimentar. Você se alimentando, você vai estar ingerindo proteínas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns alimentos que são muito ricos em proteínas, como a soja, o feijão, a carne, o leite, os ovos, principalmente a clara dos ovos, salmão, amendoim e algumas outras oleaginosas. São bem ricos em proteínas, então você está precisando de proteína, você pode se alimentar disso que você vai estar com seu estoque de proteína lá no topo, tá bom? Como são formadas as proteínas? As proteínas, elas são formadas a partir de aminoácidos, cadeias de aminoácidos. O que é uma cadeia de aminoácido? São vários aminoácidos juntos. Então, se alguém falar assim, do que é formado proteínas? Já vem na sua cabeça. Cadeia de aminoácido, tá bom? Mas como que esses aminoácidos formaram uma cadeia, professora? Como que eles se juntaram? Eles só chegaram ali, grudaram no outro e pronto, acabou, não aconteceu mais nada? Não. Eles são ligados eles são unidos, né, por uma ligação de polipeptídeos, uma ligação peptídica. E você sabe o que é uma ligação peptídica? Não? Fique em paz que daqui a pouco eu explico pra vocês, tá bom? Mas vamos lembrar um pouquinho de novo o que são os aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos no mundo, né? Com a gente, assim. E eles podem ser divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Quais seriam os não essenciais? Os não essenciais são aqueles que nós produzimos no nosso organismo. Então, naturalmente, a gente vai ter esses aminoácidos no nosso corpo. Todos os dias você vai estar lá produzindo aminoácidos, sintetizando aminoácido, e é isso, todo dia. E quais são os essenciais? Os essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir. Nosso corpo vai estar lá produzindo alguns aminoácidos e outros que a gente precisa, ele não consegue produzir sozinho. Então, como a gente vai ter eles? Por meio da alimentação. Você consumindo alimentos também ricos em aminoácidos, você vai ter o seu estoque de aminoácido também bem grande, tá bom? E agora vocês estão se perguntando, eu não lembro o que é um aminoácido, professora. O que é um aminoácido? Como ele é formado? Qual a estrutura de um aminoácido? Eu vou explicar agora para vocês. Bom, essa é a estrutura principal de todos os aminoácidos. Todos os aminoácidos vão ter esta estrutura e vai ter algo que vai diferenciar eles. O que vai ser esse diferencial? Eu vou explicar para vocês agora. Aqui na nossa estrutura de aminoácido, você pode perceber que nós temos um carbono central, que vai estar fazendo outras 4 ligações. Uma delas é com este hidrogênio aqui,
tá vendo? Este hidrogênio. E nós temos também um grupo R. O que seria esse grupo R, professora? Seria o grupo radical. É esse grupo R aqui que vão entrar, por onde vai entrar outro grupo funcional, e ele que vai diferenciar todos os aminoácidos. Todos os aminoácidos vão ter essa estrutura, mas o grupo R vai mudar e ele vai diferenciar todos os 20 aminoácidos, ok? E o que mais nós temos nessa estrutura de aminoácido? Nós temos um grupo carboxila, um ácido carboxílico, que vai ser um carbono que faz uma dupla ligação com o oxigênio e mais uma ligação com o grupo OH. Então, alguém te perguntar o que é um grupo carboxila, você vai falar que é um carbono que vai fazer uma dupla ligação com oxigênio e mais uma ligação com um OH. E do outro lado aqui desse carbono central, no lado esquerdo, nós temos um grupo amino. O que é um grupo amino? O grupo amino vai ser um nitrogênio ligado com 2 hidrogênios. E você deve estar pensando, grupo amino e grupo carboxila, de onde que vem o nome aminoácido? Então, o nome aminoácido vem de amino, do grupo amino, e ácido do grupo carboxila, do ácido carboxílico, ok? E agora eu vou explicar para vocês como acontece a ligação peptídica. Para quem não lembra, eu vou explicar agora. Bom, aqui nós temos uma foto explicando certinho o que é uma ligação peptídica. Se vocês prestarem atenção, nós temos a nossa estrutura, né? Aqui a nossa estrutura, aqui temos o grupo carboxílico, aqui nós temos um grupo amina, tudo direitinho como tinha na outra. O que diferencia realmente é o grupo R. Aqui nós temos um hidrogênio, e isso forma a glicina, e neste outro aqui nós temos um CH3 que vai formar a alanina. São 2 aminoácidos diferentes só por conta do grupo R que mudou, ok? Mas como que vai acontecer a ligação peptídica aqui, professora? Vai acontecer aqui, olha. O grupo OH do grupo carboxílico, ele vai se juntar com o H, aqui com hidrogênio do nosso grupo amino. Ele sempre vai acontecer isso numa ligação peptídica de aminoácidos, professora? Sempre vai acontecer isso com a ligação uma ligação peptídica, tudo bem, gente? Então, aqui tem um desenho, o OH se ligando com o hidrogênio, e ele vai formar uma água, porque um H com OH é o mesmo que H2O. Então, sempre vai liberar a água. Sempre que houver uma ligação peptídica, houve a produção de uma água, tá bom? Uma ou mais águas. Mas o que acontece depois, professora? Como que vai ficar a minha estrutura depois que eu fiz essa ligação? Nós podemos observar aqui, ó, neste desenho, que o nosso OH não está mais aqui, o OH que ligava com carbono, e nem o outro hidrogênio que estava ligando com o nitrogênio. Então, o que vai acontecer vai ser que o nosso carbono vai se ligar diretamente com o nitrogênio e vai formar essa ligaçãozinha aqui. Tá vendo que parece um 4, quase um 4 aqui, o desenho, parece um número 4. Essa é a nossa ligação peptídica. E qual foi o que formou, né? O que a glicina e a alanina juntas formaram? Elas formaram uma glicilalanina. E ele pode ser considerado um dipeptídeo, porque você tem um aminoácido aqui, que é um peptídeo, mais um peptídeo formam 2 peptídeos. Então, seria um dipeptídeo. Ok, galera? Quais são as funções
das proteínas, por que elas são tão importantes para a nossa existência, para a gente viver. Eu vou explicar agora para vocês. Uma das principais funções é a função estrutural, porque a proteína ela é a constituinte básica das nossas fibras musculares, do nosso cabelo, dos nossos ossos, dos nossos dentes e da nossa pele, tá bom? Então, se você tá todo bonitinho aí, com seu cabelo bonito, com sua pele bonita, saiba que isso é em função das proteínas, tá bom? Elas constituíram, elas que fizeram o seu cabelo, elas que deixaram seu dente aí bonitinho, sua pele bonitinha, tudo isso. Outra função muito importante das proteínas são que elas são catalisadoras. Elas vão catalisar enzimas. Lembram o que é catalisar? É tornar mais rápido. Então, elas vão tornar algumas reações bioquímicas mais rápidas. E por conta dessa catalisação, a gente consegue viver, porque algumas reações precisam ser muito rápidas para acontecerem, e se elas demorarem muito a acontecer, isso pode trazer alguns problemas, inclusive a nossa morte. Então, as proteínas são muito importantes para fazer essas reações bioquímicas acontecerem bem rapidinho. Outra função dela é que ela é uma reguladora do nosso metabolismo, ela vai regular os nossos hormônios. Por exemplo, a insulina. A insulina, ela é uma proteína que ela vai ser sintetizada no nosso organismo. E a principal função da insulina, que é essa proteína, vai ser controlar os níveis de glicose no nosso sangue. Se você estiver com um nível de glicose descontrolado, o que você tem? Diabetes. E o que você precisa tomar quando você tem diabetes? Insulina, para você conseguir regular. Então, essa proteína, a insulina, vai ser uma reguladora dos seus hormônios, do seu metabolismo. Outra principal função das proteínas é o nosso sistema imunológico. Ela ajuda o nosso sistema imunológico a partir dos anticorpos. Ela vai ser a síntese da formação dos anticorpos no nosso corpo, ok? Quais são as estruturas das proteínas? As proteínas elas podem apresentar 4 tipos de estruturas, tá bom? A primeira é a estrutura primária, que vai ser apenas a sequência ali dos seus aminoácidos que foram ligados por uma ligação peptídica, que foram unidos por uma ligação peptídica. Então, vai ser essa estrutura mais simplesinha aqui. O que é, agora, a estrutura secundária, ela pode apresentar 2 tipos. Ela pode ser a alfa-hélice ou a folha beta preguiada. E o que é isso? Por que é assim? Ela fica nesses formatos? Por conta da interação dos aminoácidos ali. Eles vão ter uma afinidade com outros aminoácidos e eles vão obter esse tipo de estrutura. O que é a estrutura terciária, né? A estrutura terciária vão ser dobras feitas na nossa ligação por meio de uma ligação de hidrogênio. Como eu falei da parte da afinidade, um aminoácido que está aqui, por exemplo, ele quer se ligar com esse daqui por meio de uma ligação de hidrogênio. Então, ele vai ter uma dobrinha aqui. Este aminoácido aqui quer se ligar com este aqui. Então, vai ter uma dobrinha aqui. E isso vai constituir a nossa estrutura terciária. Já a estrutura quaternária, ela vai ser um aglomerado, né? A junção de várias estruturas terciárias. Então, nós podemos ver aqui uma estrutura terciária aqui, outra estrutura terciária aqui, outra aqui e mais uma aqui. E elas juntas vão formar uma proteína. E nós podemos ver aqui que um exemplo, né, que seria a nossa hemoglobina, que está no nosso sangue. Ela é uma proteína que tem uma estrutura quaternária e ela é presente no nosso sangue, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau!